E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos aí a mais um Momento ITA aqui do canal. E agora a gente vai resolver a questão 37 da prova de 2019. Foi a primeira questão da prova de matemática do ano. Então vamos lá. Considere um retângulo ABCD em que o comprimento do lado AB é o dobro do comprimento do lado BC. Sejam M o ponto médio de BC e N o ponto médio de CM. Então veja assim, são muitas informações para você apenas deixar isso assim na sua cabeça. Exercício de geometria é fundamental que seja feito um desenho, pelo menos um esboço, né? Bom, então o que a princípio a gente vai ter que fazer? Então considere um retângulo ABCD. Então você constrói um retângulo em que o comprimento do lado AB é o dobro do comprimento do lado BC. Bom, então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou desenhar um retângulo, e esse retângulo ele tem nome, né? Ele é ABCD. Então, eu vou colocar, assim, é irrelevante, tá? Se você coloca o ABCD o AB na horizontal, ou o AB na vertical, não tem nada que restrinja isso. Mas a gente tem que seguir a ordem, né, que foi colocada no enunciado, ABCD. E quando a gente trabalha com ABCD, então você tem que ter os segmentos consecutivos desse jeito, né? A, B, C, D. E o D para fechar. Tá certo? É assim que funciona. Você não pode escrever A, B, C, D, ambos da esquerda para a direita, porque aí você encontraria algo errado. Tá certo? Bom, e aí ele falou para a gente o seguinte, que o lado AB é o dobro do comprimento do lado BC. Bom, nada mais óbvio, né, do que a gente então chamar um lado de x e o outro de 2x. Então, esse aqui vai ter a medida x e esse aqui vai ter a medida 2x, que ele é o dobro, tá? Consequentemente, então, de cá também é x e embaixo 2x. Sejam M o ponto médio de BC. Bom, então vamos lá. Seja M o ponto médio de BC. Então, eu venho aqui, vou colocar um ponto médio nesse lugar aqui, ó. Então, está mais ou menos no meio, né? Isso. E esse ponto ele tem nome. Ele é o ponto M. Então, tá lá, ponto M. Prosseguindo. Então, seja M o ponto médio de BC e N o ponto médio de CM. Bom, CM é o segmento de baixo, né? Que é a metade do segmento BC. Então, a gente vai precisar de um ponto médio desse segmento que a gente acabou de construir. Então, vamos colocar ele mais ou menos aqui assim, ó. E esse ponto tem nome, né? Ele é o ponto N. N de navio. Muito bem, então, tá lá. Então, esse aqui é o ponto médio desse segmento. E esse aqui é o ponto médio do lado do retângulo. Perfeito. Quer saber, então, a tangente do ângulo MAN? Então, quem que é o ângulo MAN? MAN. Então, haverá um triângulo formado aqui, ó, que vai do M até o A, e depois do A até o N. Então, o ângulo em questão é esse ângulo formado aqui, ó. Então, vamos fazer de conta que a gente está numa prova. Vou pegar até uma caneta aqui. Olha lá. Então, esse aqui é o nosso ângulo. Vou destacar. Então, a gente quer a tangente desse ângulo aí em azul. Bom, como a gente vai trabalhar com tangente, a gente seria interessante, então, né, olhar para triângulos retângulos, para que a gente pudesse realizar aí a tangente, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. E já existem alguns retângulos aqui em questão. Mas antes disso, é bacana também a gente olhar para as medidas que a gente tem. Então, por exemplo, se esse lado todo vale x, então o BM é x sobre 2, né? Então, nesse caso aqui, esse cara todo vale x. Então, só esse pedacinho aqui é a metade de x, tá certo? Então, eu vou colocar aqui como x sobre 2 nessa parte de cima, x sobre 2. E aí, como aqui
é um ponto médio desse segmento, que já é a metade do lado do retângulo, então quer dizer que cada pedacinho desse aqui, ó, o NC e o MC, eles são a quarta parte, cada um, desse lado todo. Então, cada um deles é x sobre 4, né? Então, em particular, esse aqui de cima, ó, ele é x sobre 4. E o de baixo também. Então vamos analisar uma outra coisinha aqui, ó. A gente precisa achar a tangente desse ângulo. Bom, não dá para usar diretamente no ângulo MAN, né? Porque aqui não é um triângulo retângulo. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai ter que procurar triângulos retângulos adequados para a gente conseguir achar o valor dessa tangente aí. Então, vamos trazer ele para cá. Vamos colocar esse desenho aqui para a gente poder trabalhar em cima dele. Bom, olhe para o triângulo ABM. Bom, o triângulo ABM é retângulo. Note que o triângulo ABN de navio também é retângulo, né? E esse ângulo que está em azul, ele é justamente a diferença desse ângulo todo aqui, ó, que seria o BAN menos o ângulo BAM de Maria. Tá vendo? Se a gente fizer a subtração entre esses dois ângulos, a gente encontra esse ângulo azul aqui, tá certo? Então, é isso que nós vamos fazer. Bom, então, note que a gente tem isso daqui, ó, tá certo? Então, o BAN menos o BAM é igual ao MAN. E o que a gente está procurando? A gente está procurando a tangente desse ângulo aqui, ó, tá? Exatamente desse ângulo. Porém, esse ângulo, ele é a diferença desses dois, ó. Então, a tangente desse cara é a mesma coisa que a gente fazer a tangente dessa diferença. Ah, então vai cair numa diferença de tangentes, exatamente. Aqui, ó, uma diferença de arcos, né? Bom, aí no caso, como a gente quer tangente de uma coisa menos a outra, então quer dizer que em cima a gente vai ter uma diferença de tangentes, tá? Embaixo, nós teremos 1 mais o produto das tangentes. De quais tangentes? Desses respectivos ângulos aqui, né? Então, a primeira tangente é a do BAN, tanto em cima quanto embaixo. E a segunda tangente é a do BAM. Então, nós temos isso daqui. E essas tangentes aqui, que estão escritas, elas são simples de serem calculadas. Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, os triângulos retângulos, com os dois catetos. Ó, então, o que seria a tangente de BAN? BAN. Então, seria o lado BN dividido pelo lado AB. Ó, vamos trazer aqui para um extra, tá? Como se fosse um asterisco, né? Ó, então, quem que é essa tangente aqui? Ó? Ela é a divisão dos lados BN, né, pelo AB. No caso aqui, seriam as medidas desses lados. Então, a gente coloca um tracinho em cima, certo? Bom, e o que é o BN e o que é o AB? Bom, o AB é 2x. E o BN? Gente, o BN, ó, ele tem a metade mais 1/4. Então, ele tem 3 partes das 4 de BC. Ou seja, ele é 3x sobre 4, né? Ou então, você calcula MMC, né? Seria x sobre 2 mais o x sobre 4, que é o tamanho lá do BN. Ó. Mas ele vai ser 3 partes de 4, né? Ó, o MMC aqui é 4, tá certo? Então, 4 por 2 é 2. Aqui ficaria 2 mais 1, 3. Ou seja, são 3 partes dentre as 4, né? 3x sobre 4. Perfeito. E a gente vai precisar também da tangente de BAM. Olha lá. Quem que vai ser a tangente desse cara aí? Bom, BAM, aí é o cateto oposto sobre o adjacente, né? Então, é x sobre 2 dividido por 2x. Então, embaixo ó, fica o 2x e em cima vai ficar apenas o x sobre 2. Olha lá, pronto. Ao calcular o valor dessas tangentes, a gente traz elas para cá e pela diferença de arcos de tangente, a gente vai encontrar o valor dessa tangente aqui. Ó. Tá vendo?
Bom, então vamos lá. Conserva a de cima, né? E multiplica pelo inverso da de baixo. Lembrando que a de baixo é 2x sobre 1. Então, esse 2x vem para cá, né? Vem para baixo. Ó. Logo, essa tangente dá 1/4. E aqui a gente pode cancelar o x naturalmente, porque o x é medida de lado, né? Então, não corre o risco dele ser zero, tá bom? Já na tangente de cima, mesma coisa. Ó. Conserva o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo. Logo, 2x fica aqui embaixo. Cancela x com x, nós vamos ter 3/8. Olha lá, perfeito. Então, a partir desse momento, ó, aonde tiver a tangente de BAN, que é esse caso aqui, ó, eu vou colocar 3/8. Então, aqui também será 3/8. Ó. E aonde tiver a tangente de BAM, eu vou colocar 1/4. Então, vem para cá e aqui também 1/4. Pronto. Isso aqui já não é mais necessário, eu posso tirar. E está lá, agora a gente vai ter um MMC em cima e um MMC embaixo. Bom, em cima dá 8, né? Então, vou multiplicar embaixo por 2 e em cima também por 2. Ou seja, a gente vai ter aqui, ó, 2/8, tá? 3/8 menos 2/8 vai dar 1/8. Então, eu já vou copiar aqui para colocar o resultado de cá, 1/8. Embaixo, ó, aqui a gente tem 8 vezes 4, que é 32. Porque aqui a gente tem a fração 3 sobre 32, né? Então, pelo MMC, ó, esse 1, ele tornar-se-á 32/32avos, né? Ou seja, embaixo a gente vai ter 35 sobre 32. Então, 35 sobre 32. Uma fração bem típica do ITA, né? Bem aleatória. Aí você conserva de cima, multiplica pelo inverso da de baixo, então esse 32 vai para cima, e o 35 vem aqui para baixo. Nessa brincadeira, ó, o 32 divide com 8, né? Aí vai dar 4 em cima, ou seja, a tangente procurada ela é 4 sobre 35, que dá a letra C. Tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e deixo para vocês, então, o meu abraço.